Mas nós não podemos deixar de também deixar bem claro para o pessoal de casa, Camille, que diante de tantas informações sobre Preta Gil, o Entretemeio foi o primeiro site a veicular a notícia da morte da Preta. Enquanto a internet foi bombardeada de diversas notícias de todos os lados, a gente teve no Fantástico ontem também, já mais detalhes, mais informações, mas foi o Entretemeio, o primeiro site do Brasil a veicular a notícia da morte da Preta Gil, antes mesmo da confirmação oficial pela assessoria. Camila, eu já queria entender um pouco mais sobre como vai funcionar a questão do cortejo. Exatamente, né, Marisa? Uma notícia que a gente não queria estar dando, né? Apesar de toda a tristeza desse momento, vale lembrar que a Preta Gil era muito amor, ela amava muito a vida. Então, falar dela nem combina com tristeza, né, gente? A gente traz a notícia muito doída, muito dolorida, mas falar da Preta é falar de vida. Ela que viveu uma vida ali lindamente, lutando para continuar estando viva, mas infelizmente não foi possível. Ela faleceu no domingo ontem em decorrência de complicações do câncer dela. Queria só estar dando assim, uma atualizadinha no pessoal, porque para quem não lembra, desde 2023, Marisa, que a Preta Gil lutava contra o câncer, tá? Um câncer de colo retal ali, ela chegou a ser considerada curada ainda em 2023, tá, gente? Ela que lutava desde o início ali, em agosto do mesmo ano, foi considerada curada da doença, só que em 2024, ano passado, o câncer dela voltou e já em maio desse ano ela decidiu ir para os Estados Unidos fazer uma última tentativa em um tratamento experimental. Queria só ressaltar essa parte, porque teve muita gente tacando hater nela por questões políticas, e depois a gente vai entender quem foi uma outra pessoa que também tacou hater. Nossa, até em cima da morte dela, né? As pessoas não têm a decência, gente, de tirar um pouco a questão política de um lado tão humano. Então, assim, gente, a Preta se tratou, fez o tratamento dela inteiro no Brasil, mas quando os médicos daqui já não acreditavam mais na cura dela, ela que queria viver, queria estar viva, decidiu procurar em um outro local algo que poderia trazer pelo menos um pouco de alívio à dor dela, né, gente? Mas, infelizmente, acabou não sendo possível. Ela recebeu a notícia, né, durante uma das quimioterapias, que o câncer dela havia se espalhado, decidiu voltar para o Brasil, queria passar seus últimos momentos de vida com a família, com os amigos, ali no Rio de Janeiro, mas acabou passando mal na ambulância, tentou retornar e faleceu em casa, infelizmente. Muito complicado, né, gente? Assim, você que tem parente que já passou por isso, ou você mesma, ou mesmo que já passou pelo câncer, é realmente uma doença muito traiçoeira. Em 2023, ela foi considerada de fato curada, ela estava em remissão, e logo em 2024, esse câncer retorna espalhado em outros lugares. Então, a gente fica realmente odiando cada vez mais essa doença, que mostra que não interessa quanto de dinheiro que você tem, se você vai para os Estados Unidos, se você está aqui no Brasil, tudo também é uma questão muito de fé, de entender esse momento como um momento de se reerguer. Inclusive, você falou muito bem, Camille, de fato, a Preta, assim que soube da notícia, foi ali fazer as malas, falou para os médicos que queria retornar ao Brasil, despedir-se, né, dos seus familiares, dos seus amigos. Tinham alguns amigos que estavam lá, Camille vai já trazer mais informações sobre isso também. E aí, enquanto ela estava fazendo a mala ali, começou a passar mal, já entrou dentro da ambulância, já foi passando mais mal ainda e veio a falecer. A gente fica muito abalado, Camille, e principalmente pensando no Gilberto Gil. O pai, eles tiveram um encontro também esse ano, puderam cantar juntos. A impressão que dava já que era uma despedida. Sim, até porque o Gilberto, gente, eu admiro muito a força do Gilberto Gil. Ele é um homem muito espiritualizado e eu acredito muito que falar de espiritualidade não é nem falar de religião, tá? Sim. Porque ele é muito assim, é muito mais profundo. Eu me recordo muito de uma entrevista que a Preta Gil disse que recebeu um conselho do pai, que se ela já não aguentava mais, para ela aceitar a partida dela. E teve a internet sempre muito má, né? Teve todo aquele hater de como o pai pode desejar isso para a filha. E nesse momento a gente entende de como ele foi forte de aceitar que era bem melhor a filha descansar do que continuar sofrendo tanto aqui, né, gente? Então... Olha, a internet realmente é impressionante, né? A internet, ela reclama se o pai não vai ver a Preta. Ela reclama se o pai fala assim, com tanta dor no coração, filha...
descansa em paz. Ela reclama se o Gominho, que era um dos melhores amigos da Preta, foca totalmente nela e vai ajudar ela. Ela reclama dos amigos que não apareceram nesse momento. O Gilberto Gil, inclusive, né, Camille, já perdeu outro filho, seria isso? Sim, é o segundo filho que o Gilberto Gil perde, né? A gente, há 35 anos atrás ali, ele perdeu um filho, o irmão da Preta, em um acidente de carro, tá? Então, é um momento bem delicado, realmente. Imagina ali você perder o seu segundo filho, gente. Inverte muito a ordem natural das coisas, o que a gente espera. A gente tem muito isso de, são pessoas famosas, mas são seres humanos ali por trás de tudo que a gente vê nas redes sociais ou tudo que a gente vê nos palcos, tá? Só antes de falar do outro filho dele, gente, eu queria só adiantar que o corpo da Preta está passando por toda a burocracia, né, de repatriação, já que ela faleceu ainda nos Estados Unidos. O corpo deve chegar na quarta-feira no Brasil para ser velado ali no Rio de Janeiro, tá, gente? Isso, se for seguir estritamente, eu acredito que a família vai seguir os últimos pedidos da Preta Gil, porque ela queria que toda a cerimônia de despedida tivesse um cortejo ali com um trio elétrico, tivesse toda aquela vibração. Ela queria reunir as pessoas, tá? E queria ser velada ali no Teatro Municipal, ali no Rio de Janeiro. Então, se tudo seguir de acordo com os desejos dela, na quarta-feira pode ter início as cerimônias de despedida. Ela vai ser enterrada, no caso, em outro lugar? Ali no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Foi um pedido da própria cantora, né, gente? Eu acredito que a família dela vai seguir esse desejo, os últimos desejos que ela tinha, e que ela vai ser velada ali na capital fluminense. Gente, é uma notícia que realmente nos deixa abalados, mas... A gente falou bastante sim. Nas últimas semanas do câncer do Edu Guedes. Então, a gente torceu muito pela recuperação dele, e todas as vezes que a gente falou da Preta Gil, a gente falava muito que ela tinha essa sede de viver, e a gente torcia muito pela cura dela. Então, realmente é bem doloroso trazer essa notícia, tá dando esses detalhes, até porque foi bem repentino, né, Marisa? Exatamente. Pegou todo mundo de surpresa, a gente não estava esperando por isso. É porque o câncer é muito assim, né? A gente tá indo ali numa vibe realmente de, olha, tá mais saudável, tá com mais energia, tá com mais saúde, mas infelizmente a doença vem e ataca no momento que a gente menos espera. Foi muito importante você falar do Edu Guedes realmente, porque o Edu Guedes tem um câncer no pâncreas. Isso é algo estrondoso para a medicina, porque de fato é muito complicado, é muito delicado. O câncer é isso, ele finge que vai embora, mas depois retorna. A gente continua emanando boas energias, não só para o Edu Guedes, para a Ana Hickman, mas também para toda a família da Preta. E eu queria também mais detalhes sobre essa morte desse outro filho de Gilberto Gil. Pouquíssimas pessoas sabem sobre isso. Sim, gente, pouquíssimas pessoas sabem ali da morte do Pedro Gil, tá? Ele é filho também da mesma mãe, a Sandra Gadelha, então ele é filho de pai e mãe ali, porque a gente sabe que o Gilberto Gil casou novamente, né, com Flora Gil, a atual madrasta ali da Preta, mas foi esse filho de um outro relacionamento, gente, que no auge da juventude, né, acabou dormindo no volante enquanto dirigia e acabou falecendo em um acidente, tá? Foi um momento bem delicado na vida do Gilberto. Ele deu já algumas entrevistas comentando, mas recentemente era um assunto que não vinha tanto à tona, tanto que as pessoas não sabiam que ele já havia perdido um filho. Então, a internet toda estava justamente comentando isso, né? Como deve ser doloroso para ele enterrar o segundo filho. Mas, nossa, eu nem imagino como mãe, acho que você como mãe também não consegue nem imaginar. Que nem passa pela nossa cabeça, né? A dor que esse pai está sentindo. A gente sabe que a dor é gigantesca, mas é uma dor que para quem é pai e mãe, não é aquela dor que você consegue realmente medir. Porque é uma coisa que não passa pela nossa cabeça. Enterrar um filho, então... Já a gente vai entrar em uma entrevista ao